Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17, que temos uma nova roça formada. Temos Sayori, Nizam, Michele e Tamires nessa roça. Vamos estar comentando sobre isso. Vamos estar comentando como é que foi esta formação de roça. E se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre os acontecimentos da Fazenda. Aproveitando também, se você está nos ouvindo e não é inscrito aqui no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias. E também compartilhe o nosso podcast com outras pessoas, também mande o nosso episódio para outras pessoas, para as pessoas que também acompanham o reality show para não perder nada. E agora sim, vamos começar falando sobre algumas conversas que tivemos durante o dia. Gente, o dia foi parado, tá? Em comparação com os outros dias, desta vez não teve tanto movimento. Alguns movimentos que teve foi o seguinte: na dispensa, o pessoal meio que deu uma encurralada ali na Duda. O Dudu, o Ioná, Sayori, Tamires, Mesquita chegaram ali pra Duda e falaram assim: ô, você vai ter que votar com a gente, tá? Você vai ter que votar com a gente, senão vai dar empate nessa votação. O Dudu falou assim: ah, vai dar quase empate, vai dar 8-10. Aí vai ter que ver com a Duda, que é a única indecisa desse programa. Não é possível que todo mundo vai votar em grupo dessa vez. E daí foram lá, chamaram a Duda. E a Duda, né, o pessoal começou a falar assim: Duda, você tem que votar com a gente, né? Porque senão a Sayori vai, senão tal pessoa vai, senão vai dois do grupo, isso e aquilo. Fizeram a cabeça da Duda, né? E daí o Dudu falou assim: não, você tem que votar com a gente, porque desta vez os votos não serão divididos. Dessa vez não vai ter voto avulso, não. Vai ser grupo contra grupo agora. Ah, o Dudu, gente. Assim, quando a gente for falar dos votos, é a maior piada já dita já o Dudu. Assim, eu não consigo levar a sério as pessoas que falam que o Dudu é o maior jogador desta edição. Porque o cara não sabe nem contar voto. Nem isso o cara consegue fazer. Mas ele jurou ali que ia ser os 4 grupos, né? Que era possível de cair todo mundo no meu grupinho, na roça, e daí acontecer isso, e daí vai ser votação grupo contra grupo. Ele jurou isso, mas olha, não foi bem assim, tá? Seguindo o dia, a gente teve a Ioná, disse que tem um discurso pronto contra a Carol. Falou assim: ela vai chorar, não venha pra mim, não. E olha, prometeu, viu? Prometeu que ia fazer a Carol chorar. Pena que não aconteceu nada. Pena que esse discurso vai ficar para a próxima votação, né, dona Ioná? Vai ficar para a próxima votação. Aí lembra que no outro episódio a gente tinha comentado que o Chia e também o Matheus estavam combinando de fazer uma briga falsa. Essa briga falsa seria para tentar ali mudar a cabeça da Sayori. Daí a Sayori pensar, né? Nossa, o cara não vai me indicar, né? O cara não vai me indicar, vai indicar o Chia porque tá tretando com o Chia. Então toda essa discussão falsa entre o Matheus e o Chia era para fingir para Sayori acreditar nesta briga e dela ficar mais tranquila daí em relação à roça. E realmente teve a treta, assim, teve a primeira parte da treta, que foi xoxa, não aconteceu nada demais. Aí a segunda parte da treta já deu uma aumentada, já. Que o Chia começou a falar assim: o poderzinho acaba, tá? Tu já foi descoberto uma vez, infiltradinho de merda. Se voltar, você vai voltar a ser planta de merda, falso do caralho. E o Matheus Xamã vai tomar no cu. E os dois brigando, os dois ali causando, né? E daí toda a casa ali assistindo ali, incrédulo com a treta, né? O Matheus depois foi lá fora lá gritar lá com o Chia, teve desentendimento entre eles. Mas tudo isso daí, gente, é uma briga falsa, né? Não teve nada demais. Assim, algumas pessoas acreditaram. O Will, a Maria, a própria Sayori também acreditou. Mas algo que não foi fake, que não foi falso, foi o desentendimento entre o Wallace e o Nizam no quarto. Que eles começaram a falar o seguinte: o Wallace falou assim: ah, você falou que lavaria suas mãos, você mesmo já me deixou na mão, na mesma noite que te salvei praticamente. Daí o Nizam falou: não te deixei na mão, o combinado foi começou de outra forma, e o combinado era você mandar para mim. Aí o Wallace respondeu, falou: pra que você falou essa besteira? Falar para um cara que nunca te pediu favor de nada?
Falou que quando eu precisar de você, você vai lavar as mãos. Você já lavou as mãos há muito tempo. E o Nizam respondendo, né? Mas os dois motivos que você falou na mesa, que você levou pro coração. E se você precisar de mim amanhã? Eu tô escutando uma dessas. Já fiz coisas pra tu, sem nem nunca pedir. E nunca te pedi nada aqui dentro. Pra você não soltar piada, né? Não ficar pedindo coisas. Então eu nunca te fiz nada também. Aí os dois ficaram nesse desentendimento, né? Ficaram ali batendo boca. O Nizam aí começou a falar assim: é conveniente falar que não joga em grupo, mas o resta um precisa. E o Wallace falou assim: pra que eu precisei? Você sabe como foi o acordo? Foi uma troca, não a precisão. E daí o Nizam falou assim: troca não é precisão? E o Wallace falou assim: foi uma troca, você tava precisando ou não tava? Aí eu fico com a mesma sensação que o Nizam ficou naquele momento. Mas o que o Will tem a ver? O que o Will tem a ver com isso? Então ela falou assim: foi uma troca, amigo. Precisar é chegar e pedir, me salva. Ele e Martina estavam na baia e poderiam cair na roça, e eu tiraria eles dois. Depois disso, gente, vamos para a própria votação, vamos para a formação de roça. Começou com o poder do Lampião. A chama laranja ficou para Michelle, que a gente já sabia já que foi a escolha do público, que é você deve escolher 2 peões da baia. Eles também estarão disponíveis para a votação cara a cara. E a chama branca ainda seria revelada e ficou com Chia. Aí começou com o fazendeiro, né? O fazendeiro indicou a Sayori, né? Depois daquela briga fake lá, ele falou o seguinte: como falei para algumas pessoas daqui de todos os países que eu já fui, esse é o mais louco. A fazenda é a viagem mais louca que eu já vi. Como já foi falado, acho que a gente tem que recalcular muitas coisas, a última hora, minuto e segundo. Foi o que eu fiz nesses últimos minutos. Tive que trocar meu voto. Aí ele, né, metendo a mentirinha, né, pro pessoal acreditar que ia indicar o Chia. E daí falou assim, uma pessoa com quem já tivemos vários embates, várias discussões, é uma pessoa agressiva. Ela fala que não, mas ela vive no mundo dela. Depois de alguns fatores, nos distanciamos. Também sumimos no jogo. Por incrível que pareça, deram a carta pra gente na dinâmica, porque estávamos fora dessa conexão. O Brasil quer ver este embate por conta da prova, que também somos bons. Seria o Chia, mas eu acho que o Brasil vai esperar um pouco para esse embate e indico a Sayori. E daí chamou a Sayori daí de falsa, né? Falou que né, era para ela salvar ele, não resta um. E daí ela não salvou ele, isso daí é tão triste. Até hoje, né, ele fica triste com isso, né, que ele se sentiu traído pela Sayori, tadinho dele, gente. Isso daí a Sayori respondeu, né? Foi a vez da Sayori responder e falou assim: o Matheus chegou neste programa sem saber da dinâmica, porque o resta um é uma coisa normal, que vai acontecer com todo mundo. Ele não é um bom jogador, mas uma vez não tá agindo com a estratégia. Fala que tem grandes embates, mas tem medo de colocar o Chia por causa do Lampião. Não, Sayori, tu não entendeu. Tu não entendeu, Sayori, que esse embate aí do Chia com o Matheus foi fake. Tu não entendeu ainda. Tu não sacou. Tu não. Ainda não ficou explícito ainda pra tu ainda que foi só uma mentira, foi. Aí continuou falando. Fala que é rival do Mesquita, já peitou Mesquita, fica apontando o Mesquita, mas não tem coragem de indicá-lo ou tem embate com ele. Gente, assim, pra mim, o Matheus, ele subiu a cabeça, o Chapéu realmente subiu a cabeça. O cara virou muito arrogante. O cara tá sendo terrível, tá sendo muito arrogante, muito soberbo, tá? O Chapéu realmente subiu a cabeça, porque ele falou tão mal, gente, da Sayori, mas tão mal ali da Sayori, sabe? Falando que ela é traíra, que ele se sentiu traído por ela, isso, aquilo, né? E daí agora ele tá querendo revidar. Então, então assim, é um cara muito soberbo e quando acabar o chapéu dele, ele vai voltar a ser apagado, como ele já era já apagado. Ele ficou um mês apagado no jogo, ficou um mês desaparecido do jogo e agora tá querendo aparecer uma semana por causa do chapéu. Mas, depois que acabar o chapéu, gente, ele vai desaparecer do jogo de novo. A não ser que ele pegue chapéu na próxima semana, aí ele volta a ser soberbo de novo, aparece por uma semana e foge, né? E some de novo do mapa.
Aí a Saori continuou falando. Ele me perguntou se meu caráter valia por 2 milhões, mas o caráter dele foi colocado à prova por um chapéu por muito menos. Tamires merece estar muito mais aqui do que o Matheus, pelo que ela tem passado. Aí o Matheus falou assim: veremos então, vamos ver. Aí, vamos pra chama, né? Que a Galisteu já chamou já pra chama laranja, né? Que a Michelle tinha recebido. E o comando era: você deve escolher dois peões da baia, eles estarão disponíveis para votação cara a cara. Ela escolheu a Raya Duda. Gente, não ia mudar absolutamente nada esse poder. Já vinha já falando já disso daí, já em outros episódios, porque é muito óbvio isso, gente. Imagina o seguinte: você chega na terça-feira, você sabe em quem você vai votar. Você já fez já um discursinho já inteiro já ali na cabeça ali. Aí por causa de um poder, no último segundo tu vai querer trocar todo o seu discurso, todo o seu posicionamento que você já criou já na tua cabeça, todo motivo de voto por causa de um poder que deu uma possibilidade de votar em pessoas da Baia. Não vai acontecer isso. Não vai ocorrer nada disso, gente. O pessoal nem recebeu o voto. O pessoal que estava na Baia nem recebeu o voto. Nem isso aconteceu. E já na sequência abriu também a chama branca, que dizia o seguinte: imunize um peão à votação cara a cara e outro ao resta um. Você pode imunizar a si mesmo em uma dessas etapas. Aí, né? O pessoal teve que escrever isso daí, porque quando foi a vez lá do Mesquita falar assim: ah, você tem que imunizar 3 pessoas, né? Teve esse poder, o cara não se imunizou. Então, tiveram que deixar claro assim: você pode se imunizar, hein? Você pode se imunizar. Aí ele decidiu se imunizar na votação cara a cara e imunizou a Michelle ao resta um. Que também, ó, foi um poder jogado fora, tá? Foi um poder completa. Foi 2 poderes jogados fora. 2 poderes que não valeram de nada. Aí começou a votação pelo Will. Will votou no Creu e falou assim: não é fã do reality, nunca assistiu, não sabe nem as regras, fala que é papo reto, mas fala pras câmeras que todo mundo aqui é filho da puta. E ainda ficou bravo comigo, porque eu escutei ele falando isso. É um cara que dorme o dia todo. O que faz é ir ao búfalo e ficar com o búfalo pra cá, búfalo pra lá, tá fugindo do jogo. Como vimos na última vez, deu a bolinha da prova pro Dudu, que ele falou que quebraria os dentes. Aí, né? Aí o Creu falou assim: Dudu, eu falei que eu ia quebrar seus dentes, Dudu. O Creu daí falando. Daí o Creu, na vez de ele falar, ele falou assim: Will é uma planta, só sai ficar o dia inteiro palitando o dente ou ficar atrás das meninas. É, esse cara passa o dia inteiro se alisando e não faz nada. É, 2 plantas tretando. Né? 2 plantas ali querendo aparecer. Próximo voto da Duda. A Duda votou no Nizam. Aí falou assim: o Wallace teria perdido o meu respeito por você se tivesse ficado com como você ter escolhido. Você falou que eu nunca tinha conhecido um homem de verdade como você e prefiro até ser lésbica do que ficar com você. Olha só. Gente, a Duda ela meteu essa aspas, eu fiquei em choque. O que o bispo deve ter ligado ali pra Record pra falar assim: tira do ar, gente, tira do ar essa garota falando de lésbica aqui ao vivo, no horário nobre. Pelo amor de Deus, eu adorei. A Duda ela foi inacreditável. Aí o Nizam respondeu, falou: a estratégia é sabonetar nesse momento, mas eles vão precisar de um número maior que o nosso. Falaram do grupão e o grupão é vocês. E realmente, né, nessa votação ficou claro que o grupão é eles, né? O grupinho virou o grupão agora. E daí o próximo voto, Michelle votou no Will. Falou: no seu apontamento você usou termos que me senti entristecida enquanto amiga. Você realmente me ofendeu em um momento, mas em um determinado momento você me usou como argumento para apontar uma pessoa. Ah, Michelle, chata. Chata. Cansativa, repetitiva demais. Aí o Will respondeu, falou assim: como ela tá jogando com um cara que é farinha do mesmo saco que o Fernando, que joga com o rabo preso, foi no modo de tentar protegê-la do que o Fernando explanou aqui. Próximo voto foi do Valério. Valério votou no Creu, né?
A galera daí falou assim, que as pessoas mudam rápido de personalidade, temos que mudar rápido para continuar no jogo. Até ontem eu tinha duas pessoas totalmente diferentes para votar, mas por estratégia, que sei que as pessoas que ainda estão comigo podem ser que não estejam, resolvam votar numa pessoa. Não tem um bate com ninguém, conversamos ontem, então, gente, eu voto fofo, né? Eu voto fofo aí. Aí o Creu, né, respondeu, aprendi com ele a jogar, porque eu não sabia. Aprendi coisas boas e coisas ruins com esse cara. Esse cara é um traíra, é um boca de sacola, como ele diz. Na última semana, ele criou uma história na casa inteira para colocar eu e o grupo, só porque falamos do Fernando. Isso daí o Creu votou no Nizam. Isso daí foi a justificativa de voto do Creu sobre o Nizam. E o Nizam respondeu. Aí disse: consigo nem me defender, porque não consegue argumentar. Você me chamou de FDP e não consegue ter coragem de falar na minha cara. E você veio agressivamente para mim. Traíra? Queria entender porque aprendi a recalcular o jogo e perceber que eu não era mais bem aceito no grupo. Eu saí e não foi você que saiu. Aí o cara falou assim: nós saímos, você traiu, Chia. Aí tadinho do Chia, gente. O Chia foi traído pelo Nizam. Seguindo os votos, o Mesquita votou no Nizam também. Aí falou assim: você é um cara que falou que me ajudou muito no jogo. Sim, você me deu dicas, mas ao mesmo tempo que me ajudou, você estava armando uma votação para me colocar na roça, por um motivo que eu acho fútil. E te expliquei que não era nada sobre o jogo. Aí o Nizam, né, falou a mesma coisa também. Não, o Nizam nem quis falar tanto sobre isso. Próximo voto, gente, o Toninho. Toninho, olha, me surpreendeu o Toninho, tá? Me surpreendeu o Toninho. Que o Toninho ele tava meio apagado, né? Tava ali meio apagado no jogo. E daí ele meteu bala ali no Nizam. Falou assim: meu voto vai no cancelado. Um cara que já veio cancelar de um reality recente e veio pra cá pro melhor reality, que é a Fazenda 17. Eu puxa saco. Mas que puxa saco é esse da Record? E está mais sujo do que pau de galinheiro, né? E ainda está cuidando das aves. Veio falar que eu estava defendendo o Fernando? Negativo. Esse cara aqui foi o cara que apoiou o Guilherme, que saiu daqui cancelado por ter chamado a participante Carol do Job. E daí o Nizam respondeu: vou falar do Antônio, porque o Toninho tá no palco. E Antônio é esse cara que todo mundo vê. Menosprezou meus 280 mil seguidores. Aí o Toninho disse: deve estar com zero. 4 reais e tá cancelado. Gente, quem diria, né, que o Toninho pela primeira vez falou sério durante a votação? Que milagre que a Fazenda 17 tá fazendo. Para um humorista na Fazenda falar sério é algo surpreendente. É algo que é raro de se ver. É muito raro da gente ver um humorista, né, ali, né, se posicionando de verdade. Porque nas outras votações que o Toninho votou, ele ficava brincando, eu vou votar no Calabreso, no negócio, no Jamaico, no Tan, no cara, dava apelidinho, né? Aí ficava brincando. Ainda bem Ainda bem que dessa vez o Toninho se posicionou. Pela primeira vez, tá? Demorou um mês? Demorou. Mas antes tarde do que nunca. Próximo voto, gente, foi o Fabiano. O Fabiano votou no Nizam também e falou: acabei de mudar meu voto para defender um cara que aprendi a amar e apreciar ele. No dia da votação do Fernando, ele veio pedir para votar no Fernando para defendê-lo. Segunda coisa, quando fui para a primeira roça, ele articulou para eu ir para a roça. Mas mesmo assim, mantive minha palavra para não puxar a Gabi. Daí votou no Nizam, né? Diz que o Nizam tentou influenciar o Fabiano, né? Aí eu já não lembro, já porque, assim, falar bem a verdade, gente, que pouco eu vejo do Fabiano, tá? Muito pouco eu vejo do Fabiano ali fazer alguma coisa. A Ketin votou na Tamires. Falou assim como as amigas dela se sensibilizaram, né? Se sensibilizaram com o que aconteceu com ela, eu me sensibilizei com o que aconteceu com a Carol, que é minha casca de bala e não hesita em pular nos meus problemas, né? Então votou na Tamires, né, para comprar briga. E a Tamires, né, que foi e o pessoal está dizendo isso daí, né? Que a Tamires, o pessoal se sensibilizou com a Tamires, tanto é que a Gabi Spanik, né, saiu falando, né, que a Tamires o pessoal está agredindo muito ela, é muita violência contra ela.
E ela respondeu: não estava esperando esse voto. Ela também não conseguiu explicar o que aconteceu, não sei o que lá, não entendi nada. Aí a Cat falou assim: você falou do cabelo dela, da Carol. E daí a Tamires respondeu: não falei do cabelo dela. Falei que ela tem que parar de reclamar porque é uma pessoa reclamona. Em um dos momentos, ela reclamou da aparência. Eu falei que era desnecessário. Não vou dar palco, porque esse povo apagado quer aparecer a todo custo, trazendo pautas que não cabem. Segundo a votação, a gente teve a Maria. A Maria votou no Toninho e disse: a situação que estou vivendo é um pouco complicada. Acabei de sair de um grupo com pessoas que, sinceramente, quando precisei de apoio, ainda que moral, recebi mais da Michelle e não tive apoio do grupo. Conversei com o Creu nos momentos que precisei, enfim, estrategicamente ou não, ainda não consigo fazer uma votação no Creu, que é um cara com quem eu sempre converso. Então, não vou fazer um voto estratégico. Vou continuar com a minha posição de apontamento. Não gostei de algumas atitudes do Toninho, por isso ele se sabonetou no apontamento. E daí o Toninho falou assim: ela me convidou, né, para eu entrar na fazenda, e ela deve ser o porteiro da fazenda, porque ainda nem entrou ainda no jogo, né? Então, ainda deu uma debochadinha. Assim, se o Toninho fosse isso, gente, se o Toninho ele fosse esse cara debochado, ia ser engraçado, né? Ia ser interessante. Eu queria que ele continuasse nessa mesma vibe, nessa mesma linha que ele tá tendo. Né? Falar que a pessoa é porteira, nem entrou na fazenda. Poderia continuar nesse ritmo. Próximo voto foi do Dudu. Dudu votou no Nizam. Aí falou: apesar de já ter tido um único e pontual embate com o Creu, a situação mais grave que o pontuo é com o Nizam. Começando pela questão do Fernando, que chegou até eu ter que mandar o Fernando à roça. Me contaram que foi porque ele expôs alguns comportamentos de Nizam contra as mulheres lá fora e que isso teria feito o Nizam tremer na base. Ele fez um acordo com o Fernando. Não vou citar isso lá de fora e você não vai comprar a briga de votar em mim. Aí o Nizam respondeu, falou que isso daí nunca aconteceu, né? Aquelas mesmas coisas. Próximo voto foi a Martina. A Martina votou na Tamires e falou: uma das piores pessoas que já conheci. Ela se esconde atrás de uma espiritualidade falsa, a famosa good vibes de Taubaté. Ela tá tentando ferir minha integridade como mulher, inventando coisas absurdas ao meu respeito. Só para ressaltar, a minha higiene e a minha saúde íntima estão muito em dia. Então, Martina avisou que a higiene dela está em dia, tá? Ela avisou esta informação, deu esta informação pra gente, e a Tamires respondeu. Falou: você esfregou na minha cara e deu para sentir o odor. Daí a Martinha daí começou a falar assim: eu não esfreguei nada na sua cara. Né, e começaram ali a brigar. Daí a Tamires respondeu: essa mucura tá me perseguindo desde a primeira semana por causa do grupão dela, que eu nunca tinha nada a ver. O Brasil viu que ela veio aqui na minha frente, começou a ficar de blá blá blá. Foi para dentro da sede discutindo comigo. E daí em diante ela não consegue parar. Peguei na mão dela e falei: vamos parar? Vamos girar o jogo? Tem muita coisa, tem muita gente para ter embate e quer ficar enchendo o meu saco. Vai ter que aguentar. Toda ação tem uma reação. Próximo voto foi do Wallace. O Wallace votou também no Nizam e disse: Duda, no último embate, pedi para que você fosse mulher pela primeira vez no programa, porque você nunca foi e foi uma menina incoerente e sem opinião própria, sem maturidade total. Não vou nem perder meu tempo mais contigo, porque tá claro que a boiadeira caiu do cavalo. Meu voto no Nizam foi por comentário que ele fez na roça da Renata. Ele provou que não teve palavra. E palavra eu provei aqui dentro que vale mais do que qualquer coisa. Mas não compactuo com a forma que ele joga. Gente, ressuscitaram a Renata. Tem pessoa no Twitter falando assim: gente, quem que é a Renata mesmo? Quem que é a Renata? Aí depois de um tempo, depois que a gente fica pensando: gente, quem que é a Renata? Daí lembra. Ah, Renata! Ah! Eu nem. Olha, demorou também pra eu lembrar também quem que era a Renata. Do nada, né? Solta Renata, gente. Renata, Renata, Renata. Aí depois de um tempo a gente associa assim: ah, Renata. Ah, aí é a segunda eliminada. Ah, então tá bom, então. Mas por causa disso que tu vai votar no Nizam, gente? Por causa da Renata? Não, não é pouca coisa, não. Não é pouco argumento, não, pra votar no Nizam.
Enfim, Nizam votou no Toninho, né? Continuando a votação, votou no Toninho. Aí o Toninho falou assim: atenção, mulheres, vamos mandar este homem embora para casa, porque o lugar dele é fora daqui, cancelado. Cancelado, tá na rua. Eu vou te pôr na rua. Daí o Nizam falou assim: vamos ver, Carelli, síndrome de Carelli, como dizia o Fernando. Aí foi para o comercial. Gente, toda vez que vai para o comercial, o pessoal começa a articular já o resta um que o Chia já foi falar assim, acho que ele vai puxar a Michelle, né? O Nizam vai puxar a Michelle. O que acontece? Michelle me salva, a gente se salva e salva o Wallace. Que o Wallace vai salvar a Carol, a Cat, e Cat vai salvar o Valério. E vão todos se salvar. Vai sobrar o grupo da Tamires, beleza? E daí o Chia depois foi repassar ali a estratégia do restão pra Michelle e combinaram o restão. Assim, acertaram, tá? Não vou negar que acertaram tudo. Realmente, este grupo do Chia tá fazendo uma estratégia boa, tá? Tá entendendo o jogo rapidinho. Daí voltou dos comerciais. O Chia voltou no Nizam. Falou: tivemos um início bacana, fizemos uma amizade que foi verdadeiramente naquele momento, recalculamos rotas e hoje não tem mais sentido a gente jogar junto. E não somos mais amigos. Obviamente, né, o Nizam respondeu. E disse: desde o começo eu já tinha visualizado esse embate, cedo ou tarde. 2 dias atrás você perguntou se era meu alvo. E eu falei não, erroneamente. Um dos motivos que recalculei minha rota também foi você. Também foram suas atitudes, falas suas. Quando o Dudu deixou o Búfalo comer a bucha, você falou que tinha vontade de amassar a cabeça dele. Gente, cada momento aí o nosso querido Nizam traz uma informação diferente, né? Fala que o Krell quis quebrar os dentes do Dudu, aí diz que o Chia queria amassar a cabeça do Dudu, né? Todo mundo tá contra o Dudu, né? Parece. Próximo voto, a Rai votou na Tamires. E falou: vou votar na Tamires pela cena deplorável que a gente viu com a Gabi tentando passar a mão na cabeça dela. Ela não é santa, pelo contrário, se juntou a Sayori para fazer um inferno na minha vida na baia. Falou de pessoas lá de fora, tentando me diminuir como mulher. Ela faz um jogo sujo, e quando gritam com ela, ela se faz de coitada e vítima. Ela reclama do creme, mas jogou aerosol na cara da Martina. Realmente, né? Isso daí de fato aconteceu. Assim, eu acho que, né, a Tamires também não é santa também, gente. O pessoal fala assim, não, a Tamires não revida, ela revida. Ela revida, gente. A Tamires, ela revida. Revidou lá com desodorante lá na cara da Martina. Revidou no momento ali de gritos ali com a Hailey na baia, né? Que a, que a Tamires, ela meio que deu uma fechada na porta, né? Pra ficar gritando ali com a Rai, daí a Rai saiu gritando, né? Socorro, socorro, ai meu Deus, que medo, ai que medo da Tamires. A Tamires, gente, assim, teve situações que ela não revidou, tipo do Fernando, né? Que ela não fez a mesma coisa, mas as outras vezes a Tamires ela revida, tá? Ela não é a santa que aceita tudo calado, não. Ela não é esse tipo de pessoa que aceita calado. Aí a Tamires respondeu e disse: essa mulher é uma cagona e mentirosa, porque encheu meu saco falando que eu tava cortando árvore durante a tarde. Daí a Rai falou assim: mas estava. Tomou punição de 2 dias. Falou que era da natureza e não quis tomar banho gelado. Aí a Tamires respondeu: eu tava enchendo meu saco com a Sayori para esquentar a água. Eu falei: à noite vai ter. E à noite a gente ficou comendo polvilho e trocamos um sambinha, porque ela gosta de samba. Próximo voto foi da Sayori. Sayori votou no Nizam e falou: acho que ele teve três boas oportunidades de reverter a imagem dele lá para fora. Para o Fernando, ele arregou. E na minha situação com o Wallace, ele pega o que eu falo com ele em off e passa para o Wallace para tentar me intimidar. Daí o Wallace, né, que foi citado, falou assim: quando dormia comigo, ela não tinha medo, Dri, ela dormia no meu peito, né? Quando dormia comigo, não tinha medo de dormir comigo, de conchinha, alisando meu peitinho. E dessa ele respondeu: foi tão boa a sua conchinha que eu troquei pela do Dudu. Você é um machista de ego ferido, porque foi rejeitado. Perdeu selinho e conchinha, e tá com o ego ferido. Eita, Sayori, eita, Sayori.
Gente, a Sayori também, viu? Dá um 220 nela. A Sayori, ela tem uma resposta ali na ponta da língua que eu adoro, viu? Que maravilha! Que maravilhoso ela detonar o Wallace, né? O Wallace tentou sair por cima nessa história aí de deitar aí junto, acabou se lascando, viu? Próximo voto foi da Tamires. A Tamires votou no Nizam também, daí falou: ele falou muito comigo e nem olha na minha cara às vezes. Ele faz parte de um grupo que joga sujo e muito agressivo. Mas o pior é a falta de sensibilidade com a Gabi. Ele atravessou o momento dela, dizendo que queria continuar a dinâmica. Foi desrespeitoso. E essa mulher aqui, que está apaixonada por um homem aqui dentro, que é a Rai, e o Belo deveria se tocar, não deixa a gente falar. Ela é tão baixa que não deixa a gente falar. E daí a Rai, né, tentando se intrometer ali no meio ali. Gente, jogou o Belo. O Belo tá sendo um cara mais citado, né, lá dentro. O Belo parece que virou até um participante, né, de tanto que o pessoal cita ele, de tanto que o pessoal fala dele. Não é? Aí o Nizam respondeu, né, o voto da Tamires. E o Nizam ele respondeu o seguinte: eu falei sim para Martina e para Rai pararem de fazer o que estava acontecendo. Na minha falta de sensibilidade com a Gabi, eu situei que a Gabi teve um ponto maravilhoso, mas teve um erro que foi te colocar como vítima, porque você tem seus pontos errados. Aí a Tamires respondeu: ela fez por ela e não por mim, e você apoia pessoas agressivas. Próximo voto, gente, foi a Iona. Nossa, como a Iona é insuportável. Gente do céu, como a Iona é chata. Aí a Iona começou a falar do Nizam. Falou assim: fui 2 vezes pra roça por uma estratégia de grupão, que conseguia acabar com minha volta e abrir a mente de muita gente. Grupão que abraça agressores e tem agressores entre eles. Existem várias agressões e a psicológica é uma delas. Você foi assim, um agressivo psicológico e conveniente com o Fernando e Gui. Em vez de votar nele, o posicionamento é na hora do voto e votar em mim por um motivo ínfimo. E daí o Nizam respondeu: acabou de cometer um crime, porque falou que eu sou agressor. No momento do café, eu não tava na casa. Aí a Yoná falou assim: tava, e me empurrou de manhã. E o Nizam respondeu: quem organizou o voto foi o Chia. E o Fernando, uma estratégia para dar 25% de chances para cada um da baia. E a Yoná ali toda hora interrompendo o Nizam, né, não deixando o Nizam falar. Deveria ter que dar um tempo adicional até pro Nizam falar, porque ela não tá deixando o Nizam falar, não, né? E a Yoná, né, a gente sabe que ela quer puxar o holofote pra ela, né? A todo momento ela quer se aparecer. Aí o próximo voto foi a Carol. Carol votou na Tamires. E daí a Carol começou a falar: ela vem fazendo um jogo difícil, porque mente, fala de mulheres, fala de cheiro, fala do meu cabelo de forma pejorativa. Daí a Tamires começou a falar que tá mentindo, né? Que a Carol tava mentindo, porque a Tamires nunca falou sobre o cabelo dela. Aí a Carol continuou: o problema é que ela fala e não sustenta. Eu que sou uma mulher negra, se você fala, você tá reclamando do seu cabelo porque é infeliz, você está falando da textura do meu cabelo afro. Só do meu cabelo sararaco e doeu. Aqui tá uma militância muito forte e tá todo mundo aqui vai e todo mundo aqui vai sair preso. Gente, ia ser engraçado se acontecer, né? O pessoal saindo preso daí da fazenda. Aí a Tamiris respondeu, falou assim: tive empatia com a Carol em vários momentos do jogo, principalmente quando ela teve problema com o Gui. Ela quer transformar numa coisa que não é verdade. Passou, mas vão continuar com isso, porque ficam me perseguindo. Nem lembro que essas pessoas existem. Eu passo e nem olho. Sendo assim, né? Com 11 votos, o Nizam está na roça. E o Nizam, ele resolveu puxar a Michelle da Baia, né? Já que o grupinho do Chia já antecipado já esta puxada, já realmente aconteceu. E o Nizam daí, né, justificou e disse: se fosse um momento diferente, não faria isso, em respeito ao grupo e em respeito ao Chia. Mas dessa vez vai ser a Michelle. Começou com a Michelle e o resta um. Então Michele salvou o Chia, né? Chia salvou Mesquita, Mesquita salvou Toninho, Toninho salvou o Creu salvou Fabiano, Fabiano salvou o Wallace. Aí passou para outro grupo, né? Tal como o pessoal já tinha combinado, já tinha articulado isso. O Wallace salvou Carol, Carol salvou Kate, Kate salvou Valério, mesma coisa, né? Que o pessoal falou que já tinha combinado já isso já.
Valério salvou Maria, Maria salvou Martina, Martina salvou Will salvou Rai salvou Dudu, Dudu salvou Sayori e, quer dizer, Dudu salvou Yoná e a Yoná, ela teve que salvar ou a Duda ou a Tamires. E daí a Yoná daí falou assim, ela me salvou lá na primeira semana, né? E eu vou fazer esse favor para ela, né? E a Yoná daí salvou a Duda, sendo assim, a Tamires sobrou nesse Resta 1 e está na roça. Aí o Dudu já correu já para abraçar a Tamires, já, né? Daí falou assim: a Gabi, minha filha, vai te fazer voltar fazendeira. E assim, a gente já sabia já, né? O grupo ali do Dudu já falou já pra dona Tamires já tirar a chance do Nizam voltar fazendeiro e a Tamires seguiu esse belo conselho e vetou o Nizam da prova do fazendeiro. Então teremos a prova do fazendeiro entre Michele, Sayori e Tamires. Quem que você quer que volte fazendeiro entre elas? Olha, vai ser um fazendeiro inédito, pelo menos. Graças a Deus vai ser um fazendeiro inédito, né? Ainda bem que não vai repetir chapéu dessa vez. Ainda bem que a gente vai ter coisas novas para acontecer. Assim, entre elas, eu preferia que a Sayori, eu acho que a Sayori, eu acho que eu ia preferir a Sayori fazendeira. A Sayori fazendeira ia ser um tanto faz para mim entre Michelle e Nizam. Assim, eu particularmente eu preferiria que o Nizam ele continuasse no jogo e a Michelle saísse. A Michelle tá sendo uma planta, gente. Até o casal até tá flopado até. Até esse casalzinho tá meio que flopado. Então, é uma pessoa que não agrega nada no jogo. Nada, nada. Tirando a Michelle, eu acho que o jogo ele tende a dar uma movimentada a mais, né? Sem a sargenta Michelle comandando a comida, ia ser muito interessante da gente ver o jogo fluir. E o Nizam voltando, ele ia voltar no auge. O cara ia voltar se achando foda. O cara ia se achar o mais top dos tops ali dentro do reality. Ia ser maravilhoso. Pensando no entretenimento, gente, o Nizam ele precisa continuar, tá? O Nizam ele precisa ficar e a Michelle sair deste jogo. E logo depois desta formação de roça, já tivemos treta já, porque a Ioná não gostou nadinha de Toninho e Fabiano terem salvado o Alas. Não gostou disso daí acontecer. E daí ela foi lá tretar lá com o grupo dela. Se irritou com os aliados, né? Porque não sabia da estratégia do Resta 1 envolvendo o Fabiano e Toninho. Daí a Ioná começou a falar assim: vocês fazem as coisas sem me dizer pela 10ª vez. Pela 10ª vez. E a Sayori daí falou assim: eu achei que o Toninho ia sobrar. Eu também. Eu também imaginei que o Toninho talvez sobraria. Daí a Ioná falou assim: eu não quero mais sobrar de estratégia de jogo. Não. Não quero saber mais. Não quero mais saber. Pode me jogar na roça toda vez que eu não quero, não. Ai, gente, a Yona é tão chata. A Yona é tão repetitiva, né? A Yona, gente, só porque ela não soube de uma estratégia, só por causa disso, por causa daquilo. E olha que o Resta 1 começou no grupo de lá. Nem começou com o grupo dela. E ela tá irritada por causa disso. Para, Yona. Para. A Yona, ela quer achar pelo novo. Isso daí que é o problema. Daí a Yona começou a falar assim: aprenda quando uma pessoa estiver falando, deixa a pessoa falar e me respeita, e respeita o momento. Nem era contigo e tu se mete. Daí a Rai se meteu mesmo. Daí a Rai falou assim: não, tô aqui para te agradar. No dia que eu estiver para te agradar, eu vou para minha casa. E daí a Yona começou a falar assim: mal educada, quer crescer na história dos outros porque tua história tá apagada, só sai ficar gritando. Yona, e tu não fica gritando não. E tu não fica gritando, né? Tu não jamais gritou. Tu não grita por ninguém, né? Tu não grita com ninguém. Aí a Rai começou a falar assim: quem anda mandando tomar no cu o tempo todo é você, amor. E aí a Yonai respondeu: na hora que eu estiver falando, eu vou te impedir de falar. Vou ser mal educado igual a tu, ridícula. E ainda continua a treta, tá? Que a Raya começou a falar assim: já lavou o cabelo hoje? Vai lavar o cabelo? Daí a Yonai respondeu: olha quem fala, fica acusando os outros de assédio e botando macho dentro da tua cama. Foi você que deu camarote pros outros lá. Tá acusando de assédio pra quê, abestaiada? Abestada. Anda com um cão de guarda dela
que não pode falar nada, que ela já se mete, né? E esse cão de guarda é quem? A Martina. Daí a Martina falou assim, ela é minha amiga. E a Ioná falou assim, tava há 30 dias com a gente na cama porque tu gostava. E agora quer ser santa acusando os outros de assédio. Vai na tua tese de assédio aí, sua otária. E a Rai respondeu, tu que acusou o Wallace de assédio, mostrou os peitos para ele e quer falar alguma coisa? E a Ioná respondeu, eu não dei entrada para ele, otária. Tu me prometeu um silicone lá fora, tu vai pegar, tu vai pagar meu silicone e vai tirar do cachê. Bota, paga pra mim. Daí a Raia falou assim, bota também. E aí eu respondendo, né? Eu vou botar só o cartãozinho pra tu pagar. Se a aparência pra tu é importante, eu não sou isso daqui. Você que falou do meu corpo e eu não falei do seu, não. Você que me chamou de mulher de peito mole e falou que seu peito era duro. Nunca falei do corpo de ninguém. E os dois continuaram ali, a Ioná mandando ela calar a boca, a Martina daí falou cala a boca também. E a Ioná daí continuou ali reclamando da Rai. A Rai daí começou a falar assim, você é um lixo de ser humano, lixo de mulher. Veio pra cá para esvaziar a pauta. Veio pra cá para esvaziar a pauta. Falar que homens são assediadores e mostrar o peito para assediar homem. Lixo de ser humano. Esvaziadora de pauta. Que advogada você é? Do demônio, só se for. Uma mulher dessas não é advogada nunca. Tenho vergonha de pessoa que você é e fala que é advogada. Tadinho do Wallace por chorar por uma mulher como você. Pelo Nizam passar por isso. Você é uma coitada. E lava tua boca para falar dos meus filhos de 4 anos. Lava tua boca e cuidado, porque eu posso ser pior. Isso daí é a Rai dizendo ali pra Ioná. Até que Dona Ioná, ela mostrou toda a sua maturidade. Ela tira uma meleca do nariz e daí começa a perseguir a Rai. Daí falou assim, tu quer? Quer uma? E a Rai falou assim, sai nojenta, você é porca com comida, com higiene, porca. Vai lavar esse cabelo, imunda, por fora, imunda por dentro, imunda de alma. Continuaram ali batendo boca, gente. Que a Ana respondeu assim, não quis ficar grávida pra não estragar a barriguinha que tinha feito com o lipo. Vale mais teu corpo do que teu próprio filho. E a Rai respondeu, meu filho é a razão da minha vida, meu filho é lindo, perfeito, e não era nem para estar na boca dessa merda que tu tem. Meu filho é a coisa mais linda da minha vida. Me salvou e me salva até hoje. Me salvou de 3 mortes, me salvou de tentar tirar a vida 3 vezes. Você não sabe de nada e nunca vai saber, porque nem ser humano você é, gente. Assim, e daí se acalmaram os ânimos, e essa daí foi a briga entre Rai e Ioná. Gente do céu, tá? Treta, que treta, hein? Que treta maravilhosa. Treta do nada também que começa. A Ioná tava ali reclamando ali do grupo dela, virou sobre a Rai. Eu achei maravilhoso essa briga, viu? Eu adorei. Foi uma briga sem pé nem cabeça, foi uma briga ali que começou do nada e terminou também do nada. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.